Ó, tá gravando. Beleza, então nosso combinado é nos encontros de segunda-feira a gente resolver exercícios, certo? Então eu vou resolver exercício com vocês aqui, eu tenho esse quadro. E por mais que aqui no Moodle ele tá travando, eu espero que a câmera seja suficiente para vocês reverem, caso fique alguma dúvida. Mas ainda assim, tá aqui, ó, o nosso encontro passado, né, de álgebra linear, eu apresentei a disciplina para vocês e agora a gente vai começar, geometria analítica e álgebra linear, certo? Então a gente vai começar a resolver alguns exercícios e na semana vocês assistiram aulas de álgebra vetorial e geometria do espaço, certo? Então a primeira parte da disciplina é geometria analítica. Lembrando que a álgebra é quando a gente tem variáveis e quer encontrar qual é a solução dado um problema, certo? Então, o que a gente tem aqui, ó? Quando a gente vai na disciplina, a gente tem a nossa lista de exercícios. Deixa eu voltar aqui. Vocês chegaram a fazer alguns exercícios da lista? Contem pra mim aí. Eita, a Natália já fez todos. Ah, Natália. Então a Natália pode me corrigir se eu errar. Então, Ronald, beleza, acompanha ali, sabe que tem a lista de exercícios. E lá na aula que está gravada semana passada eu explico que os exercícios eles vão servir de base para a prova. Então vocês precisam fazer os exercícios e tem que lembrar do seguinte. Essa é muito importante. A prova, ela vai avaliar a capacidade de vocês de promover uma solução para o problema. Então não é simplesmente dizer, ó, a resposta é X, a resposta é 8, a resposta é 9, tá? Você tem que contextualizar e justificar como que chegou nessa resposta. A questão agora é como que se contextualiza e se justifica essa resposta, ok? Então quando a gente está resolvendo um problema matemático, é muito importante que vocês pensem de forma dissertativa. O que é pensar de forma dissertativa? Eu vou dar um exemplo e aí vai ficar mais claro o que é pensar de forma dissertativa. Então eu abri aqui a lista de exercícios e aí digamos que vocês tenham uma prova. Tá? Isso aqui é um treino para a carreira de vocês, né? É um treino para a carreira. Então, professor, mas é só um exercício de vetor. Bom, então tem que aproveitar a oportunidade para treinar, né? Então olha só, então o que acontece? Aqui eu tenho um exercício que diz o seguinte, dados os vetores. Ó, então ele tem um problema 1 e diz assim, ó, dados os vetores U e V. Lembrando que a notação de vetor exige que a gente destaque ele como sendo um vetor. Alguns livros vão usar a setinha em cima. Alguns livros vão usar o vetor escrito em negrito, mas ele sempre vai manter a coerência na notação de vetor, certo? Então aqui, quando a gente faz no quadro, é muito complicado ficar fazendo negrito, então a gente usa a setinha, beleza? A gente vai fazer essa setinha para descrever que U é um vetor e V é um vetor. Então, dados esses dois vetores e eles estão representados graficamente da seguinte maneira, ó. A gente tem um vetor V e a gente tem um vetor U assim. E a gente tem marcações gráficas aqui que indicam o tamanho do vetor, ok? Lembra que para ser um vetor ele precisa ter módulo, direção e sentido. Então a gente tem módulo, o módulo é o tamanho dele, no caso a gente divide em unidades aqui. O V tem 2 unidades de tamanho e o U tem 3 unidades de tamanho, ok? Aí a gente vai fazer o vetor, então ele tá aí o módulo, né? O módulo do V é 2 unidades, o módulo do U são 3 unidades e ele tem direção. Então a direção do V é essa reta aqui e o sentido é assim, inclinado para cima. Do U também, ó, ou essa reta horizontal, só que o sentido é para a direita, aqui. Então a gente tem módulo, direção e sentido. Beleza. A partir de agora, a gente pode fazer a álgebra de vetores.
Como que é a álgebra de vetores? A letra A diz para a gente obter o vetor U menos V. Tá. Agora olha só, como é que a gente vai obter o vetor U menos V? Esse daqui vai ser também um vetor. Quando a gente soma ou subtrai vetores, isso também vai ser um vetor. Então, como é que eu vou fazer essa resolução? Tá? Então, isso daqui eu posso atribuir a isso um nome C, um vetor W, tá? Ou simplesmente eu posso, para fazer essa álgebra de vetores, a gente vai usar essa representação gráfica e a gente sabe o seguinte, que a gente tem uma regra chamada regra do paralelogramo, certo? Então a regra do paralelogramo é o seguinte, então, bom, beleza, tem esse problema e eu vou resolver utilizando a regra do paralelogramo. Como que eu vou resolver uma questão justificando ela? Esse é um dos pontos principais, tá? Como que eu vou resolver uma questão justificando ela? Pro pessoal aqui tá travando muito, né? Parece um show do Daft Punk. Tá tranquilo agora? Tá, ó. É quando eu fico mais paradinho ali e não trava. Aqui no celular tá fluido. Depois fica melhor. Então, deixa eu ver aqui. Aqui. Tá. Agora o ponto... O áudio tá ok, beleza. Então agora que é o ponto... Agora que é um ponto chave, tá? Como é que eu vou justificar essa resposta? Eu poderia simplesmente vir aqui, fazer um desenho e dizer tá pronto, e dizer que está respondido. Só que não. A gente vai ter que formalizar essa resolução. Como é que eu formalizo a resolução quando eu quero fazer a subtração de dois vetores? Então a gente vai ter que apresentar a técnica. Eu quero que vocês prestem atenção no seguinte. A gente vai utilizar uma estrutura de dissertação. Como é que é a estrutura de dissertação? Ela vai ter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. E vocês vão usar isso sempre que forem resolver uma questão de matemática, desde agora para sempre, ok? Vocês nunca vão simplesmente dizer... Eu quero que vocês imaginem o seguinte, imagine que você é um engenheiro civil e você tem que dizer pro mestre de obras, pro pedreiro, como é que tem que ser construído um pilar, né? Aí você vai dizer, vai dar as medidas, né? E vai dar as proporções de cimento e coisa. E você vai dizer assim, ó, é 5, 8, 10, 16, 24. Tá, mas o quê? 5, 8, 10, 16, 24, o quê? O que é isso? Você tem que justificar, você tem que explicar por que você fez aquilo, da onde que tirou aquilo, certo? Então, quando vocês forem resolver uma questão, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão começar com uma introdução. Então você vai escrever uma frase. Ela tem que ser curta, assertiva, mas ela tem que indicar qual é a tua estratégia de resolução, ok? Então você vai fazer o seguinte, ó. A gente quer saber a diferença entre o vetor U e o vetor V. É o equivalente a gente fazer a soma entre o vetor U e o vetor menos U. Lembrando que o menos U é o vetor U, só que no sentido oposto, ok? Então o que a gente vai fazer? Então a gente vai fazer assim, ó. Utilizando a regra do paralelogramo, então você justifica, né? Você também não precisa explicar o que é a regra do paralelogramo, porque afinal de contas isso é a base, né? Vocês têm que saber qual que é a regra do paralelogramo. Então a gente só vai usar. Existe uma regra do paralelogramo e eu estou usando ela. Utilizando a regra do paralelogramo, temos... O que é isso? Isso daqui é a introdução. Você vai introduzir o problema.
Então usa uma frase simples e direta. Utilizando a regra do paralelogramo temos. O que a gente tem? Aí a gente vai para o desenvolvimento. A gente vai ter o seguinte, ó, o vetor U não muda, né? Mas a gente vai ter o vetor menos V. Então eu vou ter que fazer o menos V. Opa, aqui eu desenhei errado. Então eu vou pegar para cá. Na direção do vetor V, eu vou fazer o menos V. Ok? Utilizando a regra do paralelogramo, a gente tem aqui ó, o menos V com o U. E a gente soma esses dois. O que a regra do paralelogramo diz? A gente pega uma linha, a gente tem a reta da direção do vetor V e a gente tem a reta que dá a direção do vetor U. Então no final do menos U a gente vai colocar uma reta paralela ao U e a gente vai desenhar o vetor U. No final do vetor U a gente põe uma reta paralela ao vetor V aqui. Certo? E aí, olha só, a gente fez uma reta paralela aqui, passando pelo final do U. Fez uma reta paralela aqui, passando pelo final do menos V. E agora, a gente tem o vetor que liga esse ponto com esse aqui, é o vetor que a gente está procurando. Então, até eu vou destacar aqui, ó, vou fazer em azul. Difícil desenhar uma reta aqui. Então, esse daqui é o vetor dado por U menos V. Então faço uma indicação, até talvez aqui seja melhor escrever U menos V. Tem que ficar claro que esse daqui é o vetor U menos V. Deixa eu apagar aqui. E o que é isso? Esse é o desenvolvimento, tá? Esse é o desenvolvimento. Então, se querem ter um bom desempenho nas provas de matemática, sempre usem introdução, desenvolvimento e conclusão. Conclusão. Como é que você vai fazer a conclusão? Você tem que deixar claro qual é a tua resposta, tá? Então, né, nesse caso, a resposta está indicada no diagrama. Então, o vetor U menos V é o indicado em azul no diagrama. Ok? Bom, se vocês estão aqui assistindo é porque vocês passaram no vestibular, vocês fizeram o Enem, fizeram redação. E a redação sempre tem que ser dissertativa, certo? Então vocês já sabem o que é. É introdução, desenvolvimento e conclusão. Se vocês fizerem isso sempre, não precisa escrever aqui, né? Mas ela fica claramente uma estrutura de dissertação. Vocês sempre vão ser avaliados como tendo um bom rigor matemático, uma boa clareza de raciocínio sobre o problema, certo? E assim, ó, você nunca numa redação, na tua cabeça, você vai pensar, eu vou escrever uma frase aqui, outra aqui e outra frase aqui embaixo e assinalar e esperar que vão me avaliar corretamente. Então você vai ser avaliado de acordo com a tua organização, ok? Essa aula é muito importante e eu acho interessante que é a primeira vez que eu dou uma aula assim, explicando essa estrutura, certo? E dando um exemplo. E eu nunca tive uma aula dessas quando eu estava fazendo faculdade. Então, às vezes, o maior problema que os estudantes passam quando entram na faculdade de engenharia, de física, de matemática,
certo? Entro em química, é que o professor ele vai exigir instintivamente que você tenha uma organização, mas ele dificilmente vai te explicar como é que ela funciona. E eu levei bastante tempo para entender como que eu explico para os meus alunos qual é a estrutura de resolução que eu vou cobrar deles na prova. O que eu vou avaliar exatamente. Então eu vou avaliar isso daqui. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Feito. Certo? Dependendo da complexidade da questão, o desenvolvimento vai ser maior. Mas a introdução e a conclusão são frases curtas. Você vai dar um direcionamento para o teu problema, diz, olha, o que eu estou utilizando e qual foi a minha conclusão. Ah, a resposta é x igual a 10. Coloca aqui embaixo. Tá? Não deixa coisas soltas, frases soltas. Inclusive eu recomendo fortemente que vocês assistam as aulas de lógica que eu gravei essa semana, que foi lançado agora no YouTube, para um curso de pré-cálculo. Porque nas aulas de lógica fica muito claro o que é uma proposição. E é interessante que vocês entendam o que é uma proposição. Ó. Isso daqui é uma proposição. Tá? A conclusão tem que ser uma proposição. Eu estou dizendo, ó, o vetor. O que é uma proposição? Ela tem uma frase com sujeito, então o vetor, e predicado. É indicado em azul no diagrama. Então ela tem um sujeito e um predicado, ok? Ah, professor, mas a aula de português, lógica, matemática é linguagem, a gente tem que se comunicar através dela, ok? Você está comunicando uma resolução. Então você tem que usar essa linguagem e as regras adequadas, e ela se combina com o português. Aí aqui, ó, o vetor, sujeito, é o indicado em azul no diagrama, predicado, beleza. Tem sujeito e predicado, já é o primeiro passo para ser uma proposição. O segundo passo é que ela tem que ser avaliada como verdadeira ou falsa. Então, se a conclusão, eu vejo essa frase e eu vejo ela é verdadeira, isso quer dizer que ela tem um valor lógico verdadeiro. Se ela for falsa, ela tem um valor lógico falso. Então uma proposição pode ser verdadeira ou falsa. Agora, se você me dá uma conclusão que nem proposição é, ou seja, ela não pode ser interrogativa, então a conclusão não pode ser interrogativa e nem exclamativa. Ela tem que ser uma frase com sujeito e predicado e que eu posso avaliar se ela é verdadeira ou falsa. Ok? Então, por isso que é importante que no pré-cálculo vocês estudem lógica, noções de lógica matemática, certo? Para que vocês entendam essa estrutura. Eu estou demorando nessa questão, mas tem um propósito. Honestamente, se vocês entenderem essa estrutura que eu estou desenvolvendo agora, nessa primeira questão, que é super simples, que na verdade é a letra A do exercício, tá? Se vocês entenderem essa estrutura de comunicação matemática, isso vai garantir que vocês não... acontece muito, olha, minha experiência como professor, acontece muito do aluno, ele sabe resolver o problema, mas ele não sabe comunicar a solução. E é o que acontece? Às vezes ele reprova, cara. Reprova por não saber comunicar a resolução. E na faculdade, vocês estão se formando engenheiros, estão se formando químicos, se formando matemático, físico, o que for. Vocês precisam saber comunicar a solução de vocês. Vocês conseguem imaginar um engenheiro que não sabe comunicar uma solução? Não existe, não tem como. Ou se existe, ele é muito ruim. Não deveria ter o título. Eu estou sendo bem enfático nisso, ok? E agora a gente vai fazer mais um exemplo, que é a letra B, e a gente vai usar essa mesma estrutura. Na verdade, aqui, até a letra D é razoavelmente simples, né? Mas vamos fazer mais um exemplo pra gente treinar agora a álgebra, tá? E aí sempre prestem atenção na estrutura, ok? Então tá, olha só, eu vou apagar aqui e vamos para a letra B. Na verdade a gente vai usar a mesma regra do paralelogramo, então letra B. A letra B diz o seguinte: V
menos U. Então, obtenha o vetor V menos U. O que a gente vai fazer? A gente vai introduzir. Então, qual que é a estratégia de resolução? Né? Então, vamos utilizando a regra. Se vocês prestarem atenção, os livros geralmente usam essa estrutura para comunicar um desenvolvimento, introduzir um assunto, eles sempre fazem isso, tá? Utilizando a regra do paralelogramo, temos. Daí a gente vai para o desenvolvimento. Como é que é a regra do paralelogramo aplicada a esse caso aqui? Então a gente precisa do vetor V, que ele já está ali, né? Esse é o vetor V. E aí a gente vai ter o vetor menos U. Para o vetor menos U, a gente vai pegar a linha que dá a direção do U e a gente vai fazer ele invertido. Se o U está para a direita, o menos U vai estar para a esquerda 3 unidades de tamanho. Isso aqui é o menos U. Lembrando de pôr a setinha sempre para que não haja dúvida que eu estou tratando de vetor e que ele tem direção, módulo, direção e sentido. Agora a gente vai fazer a regra do paralelogramo. A gente vai pegar, então, ó, tem uma linha que dá a direção de V. Eu vou pegar uma linha na mesma direção de V e desenhar aqui na ponta do vetor U. E aí eu vou pegar uma linha na mesma direção do U e desenhar na ponta do vetor V. Aqui. E aí a gente tem um paralelogramo, que são duas linhas paralelas, mesmo que inclinadas. Ok? E aí a gente vai ligar a ponta. Lembrando que é o equivalente a somar, subtrair, né? Subtração de vetores é o equivalente a somar o vetor V com menos o vetor U. É o equivalente, certo? E é isso que a gente usa para fazer a regra do paralelogramo. Então a gente vai ligar esse ponto aqui. Ó, vetor V com menos o vetor U. Liguei o ponto aqui. E a gente tem o vetor V menos U. Beleza? Tem outras formas de fazer essa soma utilizando a regra do paralelogramo? Tem, tá? Outros professores, às vezes na internet, vão mostrar variações da regra, mas essa daqui sempre vale. Eu gosto da ideia de a gente inverter o vetor e fazer sempre a regra da soma, tá? É uma estratégia minha, eu acho que é didática. Então tá aqui introdução, desenvolvimento e agora conclusão, tá? O vetor V menos U é o indicado em azul no diagrama. Pronto. O que vocês identificam aqui? Introdução. Vocês viram? Não preciso escrever introdução, desenvolvimento e conclusão. Tá aqui, ó, introdução, desenvolvimento e conclusão. Né? Mas eu vou marcar mais uma vez. Desenvolvimento, conclusão. Lembrando que a conclusão sempre precisa ser uma proposição. Tá? Conclui com uma proposição. E vocês vão sempre comunicar corretamente a resolução do problema. Beleza? Façam isso na prova. Porque vai ser avaliado a organização, né? E essa estrutura dissertativa. Eu vou avaliar vocês, né? Se não usar a estrutura dissertativa, vou descontar ponto na nota, sem dúvida nenhuma. Vocês não precisam fazer frases muito longas, né? Textos muito enrolados. Não precisam justificar a regra do paralelogramo, dizer o que ela é, tá? A menos que eu diga que a questão seja
explique a regra do paralelogramo. Aí é outra coisa. Aí você vai ter que explicar daí, tá? Mas aí também utiliza introdução, desenvolvimento e conclusão. Como é que você vai fazer? Introdução. A regra do paralelogramo é uma regra utilizada para fazer soma e subtração de vetores, né? Ela funciona da seguinte maneira. Olha o esquema. Imagine 2 vetores, assim, assim, assim. Faz basicamente o que tem no livro, ok? Vamos ver outra, a letra C e a letra D. Daí a gente vai pular alguns aqui. Tá dando para entender? Tá dando para acompanhar? Comenta aí se deu para entender a ideia da estrutura. Essa é muito importante. Tem a letra C aqui. Tá? Eu vou fazer agora a letra D. Eu vou pular a letra C. Vou fazer a letra D. Vou deixar a letra C para vocês. Porque a letra D, a letra C é menos V. A letra C é assim, ó. Menos V, menos 2U. O que muda? Da letra A e da letra B, a gente não teve nenhum múltiplo que mudou o tamanho do vetor. Lembrando que quando a gente multiplica por um número, o que faz é aumentar ou contrair o vetor, certo? Ele estica ou comprime. Então, a letra D, ela já vai fazer isso nos 2 vetores. O sinal negativo inverte sentido e o valor aqui vai fazer com que o vetor se estique. Se o valor aqui, se em vez de 3 eu tivesse tipo 0,3, ele ia comprimir, ok? Então, a gente parte do princípio do tamanho do vetor, que está aqui. Então, a gente vai ter essa situação. Vamos aqui para a letra D, tá? Vocês façam a letra C depois, mas eu acho que a letra D já ilustra a situação. A gente precisa de 2 vezes o vetor U, certo? Então a gente vai, aqui é sempre a regra do paralelogramo, tá? Então a gente vai utilizando a regra do paralelogramo. Temos. Tá? Poderia ser mais detalhista, explicar isso que eu falei para vocês, do aumenta, diminui o tamanho do vetor, mas aí eu acho que é muito detalhe. Eu já suponho que vocês entendam. Se vocês fizerem a regra do paralelogramo utilizando a regra corretamente, já vai dar a entender que vocês entenderam a regra do paralelogramo. Olha só. Utilizando a regra do paralelogramo, temos. O que a gente tem? 2 vezes o vetor U. Então eu vou pegar o vetor U e vou multiplicar ele por 2. Então eu vou ter que pegar, ele é um vetor horizontal. Então eu vou pegar aqui um vetor horizontal. E depois eu tenho menos 3 vezes o vetor V. Então eu até vou desenhar ele mais aqui em cima para caber. Tem que prestar atenção no tamanho, né? Tem que fazer 2 vezes o U. O U tem 1, 2, 3. Então o 2U vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu não vou fazer do mesmo tamanho. Eu só vou dividir aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Eu diminuí a escala. Você vê que aqui está maior, aqui está menor, mas é para caber no meu quadro. Ok? Beleza. Mas a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse aqui é o vetor 2U. Beleza? Então, você não precisa explicar essa questão da multiplicação. Se você desenhar, já vou entender, já vai subentender que você entende. Você só tem que explicar que está utilizando a regra do paralelogramo. Aí a gente vai ter menos 3V. Olha só. O menos, ele inverte o sentido do V. O 3 multiplica o tamanho do V por 3. Então a gente vai pegar, o V ele tem essa inclinação aqui, Eu já vou vir aqui para baixo, porque eu sei que ele inverteu. Então, em vez de vir para cima, ele vai vir para baixo por causa do sinal negativo, tá? Então, até a gente pode
visualizar assim, ó, 2u mais menos 3v. Então, o menos inverte, e aí esse mais aqui, a gente usa para a regra do paralelogramo, né? Então, a gente vai pegar aqui, ó, 3v, ó, a gente tem 1, 2, vezes 3 fica 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá praticamente o mesmo tamanho. O ideal é fazer isso aqui com régua. Com régua fica perfeito, tá? Aí aqui a gente tem o menos 3v. Lembra que esse vetor é o menos 3v. O menos indica que ele está no sentido oposto do v. Beleza? Aí a gente vai pegar uma linha paralela a esse 2u aqui na ponta do menos 3v. É importante a régua aqui para não... Tá. E aí aqui, ó, a gente vai pegar uma linha paralela ao menos 3v e vai colocar aqui na ponta do 2u. Essa é a regra do paralelogramo. Ok? Então a gente já tem as direções. E agora, como é que é a soma dos dois? A gente vai pegar aqui. Talvez podia ter inclinado um pouco mais aqui. Vamos ver. Então, o vetor 2u menos 3v é o que aponta da base dos dois até essa linha de interseção entre essas retas paralelas. Ok? Então, a gente vai ter que fazer uma reta aqui. E essa reta é o vetor 2u menos 3v. Ok? E aí, a conclusão com uma frase propositiva, proposição. O vetor 2u menos 3v é o indicado em azul. No caso aqui, eram 4 itens de uma mesma questão, então automaticamente a introdução e o desenvolvimento acabam ficando com o mesmo padrão, né? No diagrama. Tá? Tá aí a resolução. Beleza? Anotaram isso? Então agora vocês já estão preparados para resolver outros tipos de problemas. Tá? Esse daqui é um de álgebra simples. Questão número 2 da lista, ela também ela dá, na verdade, a soma de 3 vetores. Eu vou fazer um exemplo dele aqui. Tá? Eu vou fazer um exemplo e aí a gente vai para outros. Vamos ver aqui, ó. Então, número 2. Número 2 é bom que ele tem três vetores, daí a gente consegue ver o que acontece quando tem esses 3, né? Questão número 2, ela diz assim, ó, dados 3 vetores e põe a figura. Lembrando que esses exercícios, eles estão no livro do Steinbruch. Então, lá no livro do Steinbruch também tem uma seção de resolução, que ele dá a resposta final dos exercícios, certo? Então, é um livro muito bom de geometria analítica. Completíssimo, super didático, fácil de entender. E vocês vão ver que as minhas aulas são todas, pelo menos na parte de geometria analítica, é toda baseada nesse Steinbruch. Agora você pega aqui, como a figura dos vetores A, B e C. Lembrando de marcar os vetores sempre com a seta em cima, para deixar claro que você está tratando de um vetor, é uma entidade matemática que tem módulo, né, tamanho,
direção e sentido. No caso, eles estão assim, ó. Tem o vetor A, o vetor B, com uma inclinação um pouco maior, e o vetor C, deitado aqui, ó. Ok, agora a gente vai ver como que fica na letra A. Eu vou fazer só a letra A e vou deixar os outros para vocês. 4A menos 2B menos C. E a gente quer saber como é que a gente vai fazer a resposta. Na forma de um diagrama, certo? A gente vai ter que desenvolver utilizando a regra do paralelogramo. Só que aqui tem um detalhe. A gente tem uma soma de 3 componentes, 3 vetores. Como é que a gente desenvolve a soma de 3 vetores? A gente vai ter que separar nos vetores. A gente pode... qual que é a palavra certa? Esqueci. A gente agrupa os vetores. Ela é... enfim. A gente pode fazer 4A menos 2B, escrever esse vetor e depois fazer o menos C. Pega o vetor e faz depois o menos C. Outra forma é a gente fazer o 4A e fazer menos, a gente pegar o 2B mais C. Por que mais? Porque eu já tenho um menos na frente. É uma álgebra como se fosse de números mesmo. Tá? A álgebra vetorial respeita muitas regras, a regra da álgebra dos números reais. Então a gente pode ter ou essa organização, pega esse vetor 4A menos 2B e pega esse vetor e subtrai o C. Ou a gente pega o vetor 4A e subtrai o vetor 2B mais C. Tanto faz. Tá? Eu vou fazer o primeiro porque é o mais óbvio, que a maioria das pessoas vai abordar o problema já separando, falando por ordem, da esquerda para a direita, como a gente lê. É natural a gente usar essa. Então, o que a gente vai fazer? Vamos utilizar a regra do paralelogramo. Então, vou escrever aqui, ó. Tá falhando a caneta. Vamos ver se essa daqui funciona. Utilizando a regra do paralelogramo. Vamos colocar aqui, ó, obtemos o vetor 4A menos 2B. Como segue? Tá? Então, a gente vai utilizar a regra do paralelogramo para obter o primeiro vetor, que é o 4A menos 2B. Beleza? Então, como é que é o 4A menos 2B? A gente vai ter que pegar o A e multiplicar por 4. Tá? Então, eu vou fazer assim, ó. Vou dizer que esse daqui é o A. Porque senão não vai caber no meu quadro. Vou ter que dar uma diminuída nele. Então esse daqui é o meu A. Eu vou fazer 4 vezes. Então eu vou fazer 1, 2, 3, 4. Então esse daqui é o 4A. Se esse aqui é o A, esse aqui é o 4A. Não, mas ele ficou muito inclinado, né? Ele tem que ser mais para cima, assim. Se esse é o A, aquele é o 4A. Beleza. Agora a gente tem outro vetor que é o
menos 2b. Então a gente vai pegar o b e vou jogar menos 2 para baixo. Olha só, o b era assim, o menos 2 é para lá. Assim? Não, está muito inclinado. Um pouco difícil de fazer sem régua. Então, ó, o A e o B tem mais ou menos o mesmo tamanho. Então eu vou desenhar eles aqui com mais ou menos o mesmo tamanho. Esse aqui é o menos B, que é o B. Então a gente tem o menos B, que é o B ao contrário. Faz sentido para vocês isso? Tem o B aqui e o menos B é o B ao contrário. Só que aqui a gente tem menos 2B. Então a gente vai vir mais uma vez para baixo aqui. Esse aqui é o menos 2B. Ok? E aí a gente vai prestar atenção no 4A e no menos 2B. Porque esses dois é que estão fazendo a soma agora. Então a gente vai pegar uma linha paralela ao 4A, que na verdade é paralela ao A, e a gente vai desenhar ela aqui. Deixa eu vir aqui de frente. Mais ou menos assim. É difícil desenhar duas retas paralelas e uma pontilhada. Então essa daqui, ó, é o equivalente ao 4A, né, a linha na mesma direção lá no lado. E aí eu vou fazer, ó, uma paralela a essa daqui, só que agora passando na ponta do 4A. Então, paralela, acho que até tem que inclinar um pouco mais. Tá? Eu vou apagar esse menos B aqui. E esse B aqui. E esse A aqui. Eu usei eles mais para mostrar para vocês. Mas basicamente o que a gente precisa é o menos 2B, que está aqui, menos 2 para baixo. E o 4A aqui para cima. 1, 2, 3, 4 lá para cima. E aí a gente vai pegar o vetor que liga essa junção, né, a base deles, com essa linha aqui. Ok? Aí a gente vai ver, esse aqui então é o 4A menos 2B. Ok? Tá? Então tá aqui, 4A menos 2B. Qual que é o próximo passo? A gente vai pegar o 4A menos 2B e vai somar com o vetor C. Então, o problema é que aqui eu tenho pouco quadro, certo? Mas eu posso pegar esse 4A e eu vou escrever aqui na sequência embaixo, tá? Agora, né, vamos subtrair o vetor C. Somar com o vetor menos C. Agora vamos somar com o vetor menos C. E aí, o que você vai fazer? Você vai seguir aqui embaixo a conta, tá? Eu vou apagar esse daqui para poder seguir aqui embaixo a conta. Então, espero que vocês tenham anotado essa primeira parte. O que eu vou fazer? Eu vou apagar aqui. Esse daqui então é uma continuação. E aí, nessa continuação, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o vetor 4A menos 2B, que eu vou manter em azul aqui para manter a ordem. Tá? Eu vou apagar esse diagrama aqui. Vou fazer aqui, ó, 4A
4A menos 2B. Tá? E aí eu vou pegar o vetor C, que está nessa linha horizontal, só que o menos C, ele está naquela direção lá. Então, na verdade eu vou fazer isso aqui em preto. E aí o menos C eu vou fazer para cá. E aí a gente faz as linhas paralelas. Vocês veem como o desenvolvimento fica... ganha mais passos conforme o problema ganha mais complexidade, né? E aí agora a gente faz a regra do paralelogramo juntando as pontas. E aqui a gente tem o 4A menos 2B menos C, que é o que a gente estava procurando. E aí a gente vai pôr a conclusão. Então o que vai aumentar sempre é o desenvolvimento conforme a complexidade. Então a gente vai chegar na conclusão que é, portanto, chegamos a obter, né, o vetor 4A menos 2B menos C é o indicado em azul no diagrama acima. Ok? Então, conclusão, o vetor tal é o indicado em azul no diagrama acima, uma proposição. Beleza? Deu para acompanhar o raciocínio sobre a questão quando envolve mais vetores e como a gente faz esse desenvolvimento, essa estrutura de resolução, de comunicar a resolução, introdução, desenvolvimento e conclusão? Deu? Então comenta aí para mim, para eu saber. Sim? Show. A gente começa, é bom essas questões mais simples, para a gente introduzir essa questão essa estrutura de desenvolvimento, ok? E aí eu vou ver alguma questão um pouco mais complexa para a gente aproveitar esse encontro. Então aqui a gente tem a número 3, álgebra vetores. Vamos ver vetores no R2 e no R3. Ok? Vamos lá. Então, a aula de hoje a gente perdeu muito tempo para organizar, para conseguir fazer funcionar, né, a aula. Mas a ideia é que ela leve mais ou menos uma hora e 15, certo? Então agora a gente está há 48 minutos resolvendo problemas. Então, até para não ficar muito extensa, né? Se vocês têm sugestões de problemas para resolver, vocês mandem, né, antes, que daí eu venho aqui e resolvo os problemas que vocês sugerem. A princípio eu vou sempre pegar algumas amostras de exemplos, não vou resolvendo todos, ok? Mas para vocês terem uma base, assim, de como que é para ser a resolução, e vocês vão me avisando conforme surgem as dúvidas para eu poder tirar dúvidas específicas, ok? Sim. Eu tô com uma dúvida. Eu não exatamente como é que fala? Então agora a gente vai resolver esse problema número 3, que ele fala de vetores. Vou escrever aqui, ó. Ele é parte de vetores no R2 e no R3, certo? Aqui. Vetores
no R2 e no R3. Então, em 2 e 3 dimensões, a gente pode utilizar um plano ou um espaço euclidiano, né? Um plano cartesiano ou espaço euclidiano, e a gente vai resolver o seguinte: dados 3 pontos, ele tem o ponto A, que é o menos 1 e 3, o ponto B é o 2 e 5 e o C é o 3 e menos 1. A gente quer saber qual é o vetor resultante dessa diferença. Só que para isso a gente vai ter que saber quais são esses vetores. Olha só, o OA é o vetor que aponta da origem do sistema de coordenadas até o ponto menos 1 e 3, porque é o vetor OA. É assim que a gente entende o vetor OA, origem até o ponto A. O vetor AB é o vetor que aponta de A para B. Olha que o sentido, a ordem, né, dos fatores altera aqui o resultado. Porque o vetor que aponta de A para B é diferente do vetor que aponta de B para A. É o sentido oposto, tá? Então, se a gente tem o vetor que aponta de A para B, a gente vai utilizar o vetor que aponta de A para B. Aí a gente vai fazer o seguinte, ó. Como é que a gente vai resolver? Então a gente vai utilizar o plano cartesiano, tá? Vamos utilizar o plano cartesiano. Tá? Conforme segue. Tá? Introdutivo. O que eu vou fazer? Vou utilizar o plano cartesiano. Agora, eu vou desenhar o plano cartesiano. Notem que nesse primeiro vetor, a gente nem usa o ponto C. Mas eu tenho aqui menos 1 mais 5, então o maior número que eu tenho aqui é 5. O menor é menos 1, então eu tenho que ter noção de escala. Então, em x e y, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu tenho 0, aqui eu tenho 1. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então aqui eu tenho o 1 do eixo x, o 1 do eixo y. Eu tenho que deixar claro qual eixo é qual. É muito importante que quando você vai desenhar um plano... Aqui tá torto. Eita, já errei tudo. O plano cartesiano, a gente parte da origem. Então, olha só, a gente vai pôr um eixo horizontal e eu vou escrever isso daqui x. Eu preciso indicar qual eixo é. Eu preciso indicar, tá? Aqui eu vou pôr y. Eu preciso indicar qual eixo é. Aí eu vou pôr escala nesses eixos. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou dizer que isso daqui é o 1. E aí, a partir do 1, eu consigo definir qual é o 5, por causa das marcações. E aí, da mesma forma, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então, se eu digo que aqui é o 1 e aqui é o 0, eu automaticamente não preciso escrever, colocar número em todos os indicadores. Porque eu já tenho uma escala. Se aqui é o 1, logicamente aqui é o 2, 3, 4 e assim por diante. Aí no x a mesma coisa. Eu tenho que pôr escala no eixo x. Então os pré-requisitos para a gente fazer um plano coordenado é sempre um eixo horizontal e um vertical. A gente precisa indicar onde é o 0. Eu vou colocar aqui, ó, 0. Então eles estão se cruzando no 0, eu vou colocar um 0 aqui. Qual é o eixo x? Eu vou colocar o x aqui. Qual é o eixo y? Eu vou colocar o y aqui. Vou colocar uma escala. Aqui também tem que ter escala no eixo x. Então eu tenho 2, o 3, o 4, o 5. Menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. E agora eu tenho um eixo coordenado. Essa daqui é a base. Sempre que você for desenhar um plano coordenado, vocês vão ter que fazer isso aqui, ó. Colocar o eixo, colocar a escala, colocar a origem e indicar qual é eixo. Qual eixo é qual. Inclusive colocar a seta aqui, ó.
não pode faltar essa seta, porque a seta indica o sentido positivo do eixo. Então, é só fazer 2 riscos e apontar? Não. Você tem que fazer um risco vertical, um horizontal, tem que indicar qual é o eixo, colocar a setinha, colocar o eixo, colocar o zero é sempre importante, e colocar pelo menos um número em cada um dos eixos, para a gente ter escala. E assim é um plano cartesiano. Beleza. Agora a gente vai... Esses aqui são os elementos básicos. Agora a gente vai estar preparado para colocar o ponto A. Qual é o ponto A? O A é menos 1 em x, lembrando que aqui é a coordenada x e aqui é a coordenada y. Lembra que o padrão de um ponto é sempre o x, vírgula y. E aí então o x é menos 1. Então no x a gente vem aqui em menos 1, certo? E no y a gente sobe 3. 1, 2, 3. Então tá aqui, ó. Esse aqui é o ponto A. Menos 1 e 3. Beleza? Então tá ali, achamos o ponto A. O próximo que a gente precisa... Então olha só, qual é o vetor que é OA? O vetor OA é o que aponta da origem até o ponto A. Então eu vou até escrever ele em azul. E esse daqui é o vetor OA. E olha a seta em cima para indicar vetor. A seta indica vetor. Se eu só coloco OA sem a seta, e coloco só uma barra assim, eu estou indicando o segmento que começa aqui, que não tem início e fim, ele não tem uma direção. Eu coloco a seta, eu digo que é o vetor, que aponta de O para A. Ok? Então, cuidem da notação. O próximo é o vetor AB, mas para isso a gente precisa achar o ponto B, que está em 2. Então, o 2 em x, eu venho da origem 1, 2 para a direita e 5 para cima. Então, eu vou 1, 2, 3, 4, 5. Andando, né? E aí eu vou apontar de A para B. Olha só, de A para B. Eu aponto aqui o vetor de A para B. Tá? Lembrando que aqui é o ponto B. 2 e 5. E esse daqui é o vetor AB. Ok? Então, olha só, a gente tem o vetor OA e o vetor AB. Agora, a gente quer fazer o OA menos AB. Eu estou usando o plano cartesiano para mostrar para vocês que há uma relação entre as coordenadas, né, e a regra do paralelogramo, ok? Olha só. O vetor AB, ele vem aqui desse ponto, que é o menos 1 e 3, e ele anda 1, 2, 3 casas para a direita. Certo? Olha só, ele anda 1, 2, 3 casas para a direita. Certo? E ele sobe 2 casas para cima. Ele estava no 3, ele vai para cima. Ele sobe 1, 2 para cima. Então a gente tem que ele anda 3 para a direita e 2 para cima. Ok? Aqui está o vetor AB. Agora a gente quer, para fazer a regra do paralelogramo, a gente precisa que o vetor AB ele saia do mesmo ponto que o vetor que a gente vai somar, que é o OA. Então a gente precisa desenhar o AB aqui na origem. Como é que eu desenho um vetor que está num ponto, que está num lugar em outro? Ele deixa de ser aquele vetor? Não. Ele continua sendo o mesmo vetor, porque ele tem módulo, direção e sentidos iguais. Não importa onde ele seja desenhado. Então eu vou pegar o vetor AB e eu vou fazer ele aqui, ó. 1 para a direita, 2, 3. Lembra, ó, 1, 2, 3. Eu vou vir aqui para a direita e vou subir 2. 1, 2. Então esse vetor aqui, ó,
Notem que é o mesmo vetor, porque ele tem o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido, só que ele está desenhado a partir da origem. Esse aqui é o vetor AB. Qual que é o vetor AB? Aquele lá de cima ou esse aqui de baixo? Os dois. Lembrem que vetor é o conjunto de todas as retas direcionais, né, que tem o mesmo módulo, direção e sentido. É o conjunto das infinitas retas, não importa onde eu desenho ela, né, dos segmentos de reta direcional. Então o vetor é um conjunto de infinitos segmentos de reta direcional que a gente pode desenhar em qualquer ponto do plano, né, a partir de qualquer ponto do plano. Então agora a gente tem o AB. Notem que a gente quer o menos AB. No plano cartesiano, menos AB, a gente vai fazer o seguinte, ó. Se o AB veio 1, 2, 3 para a direita, o menos AB, ele vai ir 1, 2, 3 para a esquerda. Ele vai inverter o sentido no eixo X. E ele também vai inverter o sentido no eixo Y. Ele foi 1, 2 para cima, então ele vai vir 1, 2 para baixo. Olha só o que acontece aqui, ó. Vocês veem que ele fica na mesma direção, muda só o sentido? Esse aqui é o menos AB. Tá? O menos AB, ele aponta aqui para o menos 2 e aqui para o menos 3. O AB, ele aponta aqui para o 3 e para o 2. Ok? Tá? Eu estou fazendo um desenvolvimento bem mais longo, depois eu vou fazer uma versão resumida, para ficar mais direto. Estou fazendo mais longo porque, afinal de contas, a minha intenção também é ensinar para vocês entenderem a lógica geométrica que acontece aqui com vetores. Então pronto, agora a gente já tem o vetor OA e o vetor menos AB. E aí a gente vai usar a regra do paralelogramo, tá? Então agora a gente vai utilizar a regra do paralelogramo. Como é que a gente faz? A gente vai pegar uma linha paralela ao OA que passa aqui nesse ponto. Olha só, como é que vamos ver melhor. Eu vou pegar o vetor OA, que é da origem até o ponto A, ele vai 1 para a esquerda, então eu vou vir 1 para a esquerda aqui, e vou subir 3 para cima. Eu vou subir 1, 2, 3 para cima. Aqui, ó. Então eu vou subir 1, 2, 3 para cima. Eu pego o vetor OA e coloco aqui. Eu copio ele para o lado, certo? Com régua é mais fácil. Então, se o vetor OA é esse daqui também é o vetor OA. Certo? Vejam que ele é paralelo. E aí o vetor menos AB aqui, ele também eu vou copiar ele aqui para cima. Olha só. Ele vai ir 1, 2, 3 para a esquerda. Então eu venho aqui, ó, 1, 2, 3 para a esquerda. E desço 2. Eu desço 1, 2. Então ele vai vir 3 para a esquerda e desce 2. E aí eu vou juntar. Olha só como eles se juntam. Deixa eu apagar isso aqui para não atrapalhar. Se vocês desenharam retinho, se usaram a régua é melhor ainda, né? Vocês vão ver que aqui a gente tem um paralelogramo. Sendo que aqui a gente tem o vetor OA e aqui a gente tem o vetor menos AB. Os dois vetores são menos AB. Aqui e aqui. E aqui o OA. Ok? E como é que é o vetor que dá a soma dos dois? Agora eu vou usar o vermelho aqui porque já ficou colorido. Ele vem da origem até a ponta. Tá? Ó, ele vem da origem até a ponta. Então vocês veem que a regra do paralelogramo se aplica aqui. Esse aqui em vermelho é o vetor OA menos AB. Esse vetor aqui. Ele aponta da origem até aqui, ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, né? E sobe 1. Então, se a gente for utilizar a notação
Então a gente vai ver aqui, ó. Tá? Portanto, o vetor OA menos AB é o vetor que... Né? Não precisa escrever o vetor duas vezes, né? Portanto, vou escrever aqui, ó. Portanto, OA menos AB é o vetor que aponta desde a origem, vou pôr aqui, ó, da origem, que é o 0, 0, até o ponto. Que ponto é aquele? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Menos 4 em x. E 1 em y. Menos 4 e 1. Ok? Então aqui eu quis fazer esse desenvolvimento todo para mostrar para vocês a relação entre o que a gente desenha no plano cartesiano e como ele obedece à regra do paralelogramo, tá? Só que agora que a gente já viu essa parte com gráfico, complexa, certo? É difícil desenhar esses vetores. Eu vou mostrar para vocês como a gente pode resolver esse mesmo problema de forma algébrica, ok? De forma algébrica, utilizando vetores unitários ou não, certo? Utilizando vetores unitários ou não. Então tem duas formas, duas notações possíveis de resolver, sem fazer todo esse desenho, tá? Então eu vou fazer isso agora. Eu vou apagar essa parte aqui. Notem que, ó, introdução, desenvolvimento e conclusão, claramente. Eu vou apagar isso daqui e a gente vai fazer de um jeito muito mais simples, mas que agora vocês veem que tem coerência com o que vocês aprenderam na regra do paralelogramo. Ok? Sei que vocês conseguem dar um print. O que vai acontecer agora? Ó, eu acho que tem esse outro canetão, vai funcionar melhor. A gente pode utilizar a notação de vetores unitários, tá? Então eu posso perceber que o vetor que aponta da origem até o ponto A, né? Então, utilizando a notação, eu vou colocar algébrica. Vamos fazer primeiro a algébrica, que é mais simples. Algébrica. Né? Já chega que o método gráfico foi muito trabalhoso. Então, utilizando a notação algébrica, né, temos o vetor OA. Então o vetor OA, ele é o seguinte: OA, a gente sabe que é o vetor que aponta da origem, né, até o ponto A. Então a gente vai fazer o seguinte: a gente vai pegar o vetor menos 1 e 3 e vai fazer menos o 0 e 0. Lembrando que é o final menos o inicial. Então a gente tem um vetor dado por menos 1 e 3. Então aqui a gente tem um vetor que tem componente menos 1 e 3. Olhando na notação algébrica, né? E o vetor AB fica. Como é que é o vetor AB? Então a gente vai pegar o vetor AB. Ele vai ser o ponto B, é o vetor que aponta de A para B. A gente obtém ele pegando o ponto B, que é 2 e 5, e faz menos o ponto A,
que é menos 1 e 3. Lembrando que a álgebra vetorial, ela sempre vai pegar o final menos o inicial. E a gente sempre vai tratar x com x e y com y, nunca mistura. Então a gente pega componente x, né? E a gente tem aqui a componente x. No caso é 2 menos menos 1. Então é 2 menos menos 1, que é mais 1. E depois a gente tem a componente y, é outra conta separada. É 5 menos 3. É 5 menos 3. Ok? E aí, a gente ainda vai pegar, ó, 2. Aqui a gente tem 3 e aqui 2. Então o vetor AB é igual ao vetor que aponta desde a origem até o ponto 3 e 2. Lembra que que a gente fez isso no gráfico? Que ele ia 3 para a direita e 2 para cima? Então tá aqui, ó, a versão algébrica nos dá essa informação. Ok? Agora a gente vai fazer a diferença. Então eu vou colocar aqui, ó, portanto, né? OA menos AB é igual a menos 1 e 3 menos o vetor 3 e 2. Que a gente poderia fazer mais o inverso do vetor AB, que a gente faria a soma e aí colocaria esses sinais aqui dentro. Né? Esse daqui vai dar menos 1 menos 3. Tá, esse canetão não tá legal. Vamos ver esse. Menos 1 menos 3, que vai dar menos 4. E aqui a gente tem 3 menos 2. 3 menos 2. Então, menos 1 menos 3 dá menos 4. Tá? OA menos AB fica igual a menos 4 e 1. Que foi exatamente o que a gente obteve fazendo o desenho, o gráfico, certo? Então, vocês veem que... E aí a gente vai fazer uma conclusão, né? A conclusão é, portanto, né? Então a gente fez aqui o desenvolvimento, ponto. Aí eu vou fazer uma frase de conclusão. Vou escrever aqui em cima. Portanto, OA menos AB é igual, né, é o vetor que aponta da origem do sistema de coordenadas, né, até o ponto menos 4 e 1. Então tá aí, uma forma de concluir o nosso problema, né? Portanto, notem que a gente chega na mesma resposta. Ok? A gente poderia ainda utilizar a notação vetorial. Como que é a notação vetorial? Tá, eu não vou resolver, eu só vou escrever aqui os vetores em notação vetorial, como ficariam. Tá? Em notação vetorial, o vetor, né, a gente tem OA, ele ficaria, aí a gente vai usar menos 1 vezes I, que é o vetor que
que tem tamanho 1 no sentido, na direção e sentido do eixo positivo, do eixo x positivo. Aí a gente vai fazer aqui, ó, mais 3j, certo? Tá? Daí a gente teria menos 0i, 0j, né? Menos 0i, menos 0j. Porque aqui é o A, né? O ponto A, menos a origem, menos o 0. Daí isso aqui fica redundante a gente escrever que é 0. Aí depois a gente tem... Deixa eu puxar isso pra aí. Talvez melhore um pouco. O vetor AB seria o ponto B, que é 2i, mais 5j, esse aqui é o B. Aí a gente pega menos o A. Menos o A é menos 1, então fica mais 1i. Só que é menos 3j. Ok? E para a gente fazer o OA menos AB, tá, esse daqui então é o menos I mais 3j, e esse daqui é o que tem I com I, fica 3i, 5 menos 3 fica mais 2j. Aí a gente vai fazer a diferença dos dois, I com I fica menos I menos I mais 3j, e aí menos o AB, que é menos 3i menos 2j. 5 para meio-dia. Uhum. E aí aqui a gente vai ter o seguinte, menos com menos fica menos 4i, 3 menos 2 mais j. Então vejam como a gente chega, né, que é o equivalente ao menos 4 e 1. Então vejam como as notações são equivalentes, ok? Então esse é o primeiro exemplo, né? Eu não vou dar os outros exemplos, a letra B e letra C ficam para vocês. Lembrando que a letra B pede para fazer o OC. Agora você já tem condições tranquilas de fazer o OC menos BC, né? E outro exemplo, tentem fazer o 3BA, lembrando que é só multiplicar por 3, faz o BA e depois multiplica por 3, menos 4CB. Ok? Tá. E agora, para a gente encerrar, vou fazer o exemplo, o problema que envolve o produto escalar. Vou fazer aqui o número 2 de produtos escalares. Ok? Deu para entender a ideia disso daqui, pessoal? Que existem mais de uma notação, mas é importante que a gente sempre trabalhe, a gente escolha uma e siga com ela. Se eu escolhi a notação algébrica, eu vou seguir com a notação algébrica. Se eu escolhi a vetorial, eu vou seguir com a vetorial. No final aqui eu só quis mostrar que é a equivalência. Certo? Ok? Então vou apagar aqui para a gente fazer o problema de produto de vetores. Prometo que na próxima aula a gente vai ser mais ágil. Vamos otimizar o tempo, né? O problema aqui, produto de vetores. Produto de vetores. E aí a gente vai fazer o problema número 2, que ele dá os pontos. O ponto A, que é menos 1, 0 e 2. O ponto B, que é o menos 4, 1 e 1. E o ponto C,
e o ponto C, que é o 0, 1 e 3. Ok? E aí a gente quer saber qual é o vetor x. Qual é o vetor x? Tal que dois x menos AB é igual a x mais BC. Ficou apertado aqui, vamos ver se vai dar. Escalar AB AC. Então, olha só, a gente tem uma sentença aberta, né? Quando a gente estuda a lógica, a gente entende isso daqui como uma sentença aberta. O que é uma sentença aberta? Isso aqui é uma igualdade. A gente está dizendo, olha, 2x menos AB é igual a x mais BC escalar AB, multiplicando, lembrando que isso aqui é um número escalar, né? Multiplicando o vetor AC. Ok? Isso é uma sentença aberta, por quê? Porque isso só vai ser verdade para um certo valor de x. E a pergunta é, qual é o valor de x que faz com que essa proposição seja verdadeira? Que essa sentença seja, que essa sentença que é aberta, tem uma variável, ela seja verdadeira. Então a gente faz a ideia é que a gente encontre qual é o x, qual é o vetor x. Notem que o vetor ele vai ter 3 coordenadas, porque a gente está falando do espaço tridimensional. Não vou fazer desenho e a gente vai ir direto, né, para a resolução. Como é que vamos fazer essa resolução? Primeiro, né, vamos identificar quem são os vetores envolvidos. Então, vou colocar aqui, ó, primeiramente, identificamos os vetores. Então a gente começa com o vetor AB. Quem é o vetor AB? Né? Vou usar a notação algébrica, que é essa daqui mesmo. É o vetor que aponta de A para B. Então a gente vai fazer o ponto B, que é o menos 4, 1 e 1, menos o ponto A, que é o menos 1, 0 e 2. Então está aqui o vetor AB. Aí a gente vai fazer cada uma das casas separadas. Menos 4 menos menos 1. Então fica menos 4 mais 1, que é menos 3. Então a componente x desse vetor é menos 3. Aí depois a gente tem o 1 menos 0, fica 1. 1 menos 2, fica menos 1. Então a gente tem o vetor AB. A gente precisa do vetor BC. Ok? Vetor BC. Quem é o vetor BC? É o vetor que aponta de B para C. Então a gente vai fazer o C menos o B. Então é 0, 1 e 3, menos 4, 1 e 1. Então a gente vai dizer 0 menos menos 4 dá 4. 1 menos 1 dá 0. 3 menos 1 dá 2. E aí a gente vai fazer o último que a gente tem aqui, o AB a gente já tem, o AC. Então vamos identificar os vetores. AC é C menos A, então é 0, 1 e 3, menos o menos 1, 0 e 2. C menos A. Aí a gente vai 0 menos menos 1, fica 1. 1 menos 0, fica 0. 3 menos 2, fica 1. Então aqui a gente já tem os vetores. Inclusive, eu já vou identificar aqui, ó, e o x, ele é um vetor que tem o x, y
e Z. Certo? Que a gente vai... Até eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar de AX, ou eu posso chamar de A, B e C. Tanto faz. Né? Eu vou chamar de... Vou colocar X, Y e Z, que são as componentes do vetor X. Então, a gente tem que identificar quem são as componentes X, Y e Z que constroem um vetor X que satisfaz aquela igualdade. Esse é o problema. Então, a gente já tem os vetores envolvidos. Só que aqui, ó, para a gente poder identificar, a gente tem primeiro um produto escalar aqui entre B e C, entre BC e AB, que são esses vetores aqui, ó, BC e AB, né? Então a gente vai fazer, ó, vamos, né, fazer o produto escalar, que daí depois a gente só tem álgebra de vetores, é mais simples. Então vamos resolver o produto escalar. E aí a pergunta, como é que eu sei que é um produto escalar? É um produto escalar quando tem o ponto. Sempre que tiver o ponto, é escalar. Se tivesse um x, seria o vetorial. E as operações são completamente diferentes. Então não dá para confundir. Não dá para confundir. Absolutamente tem que ter o x para ser produto vetorial. Tem que ter o ponto para ser produto escalar. E as operações são muito diferentes. Inclusive, a resposta do produto escalar é um número, um escalar. E a resposta de um produto vetorial é um vetor. Então, muda completamente a questão se você confundir o ponto com o x e fizer a operação errada, ok? Então, essa daqui está claramente... Sim. Foi literalmente isso que eu confundi, porque o... Então a gente vai fazer esse produto escalar de quem? Quem com quem? É o BC com o AB. Então a gente vai fazer, ó, BC. Ah, a caneta tá falhando. BC escalar AB. Ao fazer o produto escalar de BC com AB, o que a gente está fazendo? A gente está pegando as componentes x do BC com AB, ó, são esses aqui, né? A gente vai pegar componente x vezes componente x. Então eu tenho 4 vezes menos 3. Certo? Componente x com componente x. Aí eu vou fazer mais. Eu vou fazer 0 vezes 1. Olha só como eu coloco o menos 3 entre parênteses para evitar confundir isso daqui com uma subtração. Eu estou claramente dizendo que o 4 está multiplicando o menos 3. Beleza? Isso é uma coisa que o pessoal geralmente não faz e gera confusão na hora de desenvolver uma conta. Aí depois, por último, a gente pega o 2 vezes menos 1. Então eu vou fazer, ó, mais 2 vezes menos 1. Lembra que o produto escalar é isso aqui, né? É componente x com componente x, mais componente y vezes componente y, mais componente z vezes componente z. Nossa, já é 12:10. Vamos ter que terminar aqui rapidinho para encerrar. Peço desculpa que essa aula se estendeu um pouco mais. Então a gente vai fazer esse produto escalar, olha só. 4 vezes menos 3 dá menos 12. 0 vezes 1 dá 0. E 2 vezes menos 1 dá menos 2. Então isso aqui dá menos 14. Estão vendo como é um número? É um número. Então, agora que a gente já tem esse número, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou pegar esse número, a nossa equação, tá? Então, portanto, temos quem? Temos 2x menos AB igual a x menos 14 AC. Faz mais sentido agora que a gente tem aquela história dos... Você aqui. Sim. Agora a gente tem que achar o x aqui.
Tá? Então, corrigindo aqui esse 1, porque afinal de contas eu errei a soma, né? 1 menos 0 dá 1. Agora a gente tem... não ia dar certo se eu seguisse a conta aqui com ele errado, viu? É muita atenção que tem que ter. Agora a gente vai resolver essa equação. Eu vou apagar esses caras aqui, tá? E a gente vai fazer essa equação aqui para os vetores, tá? Então, ó, isso daqui é a continuação. Eu vou apagar aqui. Eu vou escrever aqui que é a continuação, só para ninguém ter dúvida. Continuação. E aí a gente tem aqui, ó, o vetor 2x. Lembra que a gente pode subtrair o vetor x nos dois lados, que mantém a igualdade. Então, na verdade, isso daqui pode ser x menos AB igual a 14AC. A gente pode pegar esse x, passar para o outro lado subtraindo, e a gente fica só com x. Então a gente vai ficar, na verdade, com x menos AB igual a menos 14 AC. Tá? Eu deixei aqui só para a gente lembrar que esse é o AB, esse é o BC e esse é o AC, certo? Então a gente vai pegar aqui, ó, o x, ele é o vetor x, y e z, tem as componentes. A gente vai fazer menos o vetor AB. Só que quem que é o AB? É 3, 1 e menos 1. 3, 1 e menos 1. Aí a gente vai fazer aqui, ó, igual a menos 14, daí o AC, que é esse 1, 1 e 1. Eu deixei ali anotado para não esquecer. 1, 1 e 1. Então agora, olha só, esse x menos AB é o vetor x, y e z, que são as componentes. O AB é o 3, 1 e menos 1. Aí a gente tem menos 14. E o AC é o 1, 1 e 1. Então aqui a gente tinha 2x e aqui a gente tinha um x, eu passei lá para o outro lado, cortei, né? E aí a gente ficou com esse x menos AB igual a menos 14AC. O que a gente tem agora? A gente tem três equações. Uma para o x menos 3 igual a menos 14. A gente tem uma para o y, que é y menos 1 igual a menos 14. E a gente tem uma para o z, que é z menos, aliás, menos 1 fica mais 1, igual a menos 14. E a gente vai encontrar quem são x, y e z. Ok? Faz sentido isso? Agora, olha só. A gente vai trabalhar algebricamente aqui. A gente fica com x é igual a menos 14 mais 3. Então é menos 11. O y é menos 14 mais 1. Então é menos 13. E o z é menos 14 menos 1, que é menos 15. Então a gente tem o vetor x. Quem precisa ser o vetor x para satisfazer aquela equação? Então a gente vai dizer o seguinte, olha só, tá? Finalmente, né? Temos o vetor x, né? Finalmente temos, eu vou fazer o seguinte, finalmente temos x igual a menos 11, y igual a menos 13 e z igual a menos 15. Né? E
Portanto, o vetor x é menos 11, menos 13 e menos 15. É o vetor, né? Aqui, ó, portanto, x igual a menos 11, menos 13, menos 15 é o vetor que satisfaz a sentença. A sentença é essa aqui, 2x menos AB igual a x mais BC escalar AB vezes AC. Ok? Então, com isso eu vou encerrar os exercícios. Já fizemos bastante. Acho que até hoje foi um pouco longo demais. A ideia é ser mais curto, certo? Mas aí na semana que vem a gente resolve mais exercícios e aí eu já falei sobre a estrutura da resolução. Notem que eu sempre termino com uma conclusão, né? O desenvolvimento é que muda, mas sempre também começa com uma introdução, né? Vamos começar obtendo os vetores, né? Vamos obter os vetores. Aí a gente obteve os vetores, desenvolveu a conta e chega numa conclusão, que é uma proposição. Ó, x é o vetor que satisfaz a sentença. Uma afirmação com sujeito e predicado e que eu posso afirmar se ela é verdadeira ou falsa. Então eu vou corrigir, eu vou ver, não, a sentença é verdadeira, tá ok, tá correto. Ele apresentou o desenvolvimento, chegou numa conclusão, ok? Então, com isso eu vou encerrar o vídeo do YouTube e nos vemos na próxima semana.